é a questão das palavras de maldição. Tem muita gente que costuma falar coisas, costumam lançar palavras aí no mundo espiritual e acha que isso não tem consequência, que a gente fala e é uma palavra que eu lancei aqui. Esse negócio de você lançar palavras, ele é tão sério quanto a gente imagina ou é uma coisa meio tranquila? O que o pastor tem para falar sobre palavras de maldição? Amém. Amado, é muito sério. Desde que tudo foi criado, daqui sai bênção e maldição. Daqui sai vitória e derrota. Nós tivemos uma situação no meio oeste catarinense. Fomos fazer uma cruzada, né? E lá estava um grande amigo, creio que está aqui no Paraná, em Palmas, né? Pastor Alcídio Pop. Nunca mais vi, né? E se ele vê o podcast aí, saudade. Muita saudade. Nós, no segundo dia que nós estávamos lá, na cidade de Erval do Oeste, um menino me chamou a atenção. Primeiro porque ele era um menino muito lindo, muito radiante. Mas eu digo, mas por que esse menino me chama a atenção? E eu estava pregando e focava o menino. Aí chamei o dirigente da igreja, o pastor Alcide, e perguntei, esse menino, pastor, ele é filho de membro da igreja? Ele disse, não, é visitante, eu não conheço. Aí eu chamei ele veio, né? Peguei ele no colo e perguntei, o pai ou a mãe dessa joia rara está aqui? Aí uma senhora levantou a mão e eu disse, faz favor, vem aqui. Aí ela veio e eu desliguei o microfone e perguntei para ela, por que esse menino é diferente? Ela disse, porque ele nasceu surdo e mudo. Aí eu disse, bom, para quem fez 21 dias de jejum e oração para vir aqui, eu digo, eu vou orar, né? Eu já vi paralítico levantar, Deus já levantou defunto, então Deus vai operar. Quando eu levantei a mão que eu fui orar, o Senhor disse, não faça isso, que tu vai passar vergonha. Não vai acontecer nada. Porque o menino está sob maldição. Aí eu perguntei para ela, quem foi que amaldiçoou esse menino? Foi você? Ela disse não. Ela disse, quando eu tinha entre 11 e 13 anos, eu comecei a ficar muito rebelde. E às vezes a minha mãe me chamava, eu fazia que não ouvia, ficava no meu canto. E às vezes nós estávamos todos reunidos, a minha mãe fazia pergunta e eu não respondia. E ela disse, você ainda há de ser mãe e há de ter entre os teus, que quando você chamar não vai ouvir e quando você perguntar não vai responder nada para você aprender. Meu Deus. Aí eu disse para ela, mas então tá fácil, a sua mãe, ela congrega, ela é cristã evangélica? Ela é cristã evangélica. Disse o nome da denominação. Eu digo, mas então está fácil. Quando você retornar, você conversa com a sua mãe, né? E pede para ela impor a mão no netinho. Ela disse, Deus o livre. Eu moro nos fundos da casa lá, do quintal, ela vai me tocar de lá. E eu, todo penalizado, eu digo, Senhor, ele disse não. Tem a ver com a avó. Tem a ver com a avó. Aproveitando, posso? Uma outra situação que aconteceu, e é na cidade onde eu estou morando,
estamos no culto de libertação. Adentrou uma senhora com uma criança nos braços. E o Senhor falou que ia operar um milagre. Eu achei que o milagre seria na mulher, mas não, foi no menino, chamado Pedrinho. O Pedrinho foi curado de AIDS. E isso se tornou, entendeu? Algo notório na cidade. E chamou a atenção de alguém na rua que o Pedrinho estava morando. E essa mulher veio também participar dos cultos de libertação. Mas não houve nenhum contato, conversa, nada. Só que ela colocava R$2, R$3 na salva e botava R$50 no meu bolso. E quando foi na quarta-feira que ela veio, aquilo me chamou a atenção. E eu perguntei para ela, eu disse, amada, qual é o mistério? Por que a senhora está colocando R$50 do meu bolso e na salva a senhora coloca 2, 3, 1? Ela disse, eu sou vizinha do Pedrinho. E eu creio que com as suas orações, eu creio que eu vou ficar curada. Quando ela disse isso, o Espírito Santo me deu graça em forma de visão e eu vi um tumor que já tinha sido diagnosticado nela. Eu disse, tu tem um tumor assim, assim, e você tem um diagnóstico em casa? Ela falou, tem. Eu disse, eu quero dizer para você que as tuas ofertas colocadas aqui, no bolso do pastor, do profeta, não vão te ajudar em nada. Eu disse para ela, você teve uma contenda muito grande com uma cunhada. E o meu Deus manda te dizer, volta, a tua cunhada mora no mesmo bairro, você vai lá, se abraçam, e aí, de novo, se perdoam e vai sumir o tumor. Porque você amaldiçoou ela e ela te amaldiçoou. E a maldição está aí por causa de palavras. Ela se levantou, quase me agrediu e disse, tu vai orar. Eu falei, não vai resolver, amada. Não vai. Eu disse para ela. Não vi mais ela, né? Mas também foi palavras agressivas da cunhada para a pessoa dela para a pessoa da cunhada, e gerou aquilo ali, aquela enfermidade maligna. Ou resumindo, era muito a mulher achava que era muito mais fácil pagar, dar dinheiro do que perdoar, né? Do que perdoar. É difícil, porque o perdão, ele é difícil. O perdão, ele é complicado, né? Principalmente para pessoa um pouco mais orgulhosa, essa pessoa um pouco mais, né, Yuri? O perdão se torna muito, muito difícil. Mas sem sair desse tópico ainda, vou fazer mais um... para deixar o Espírito Santo falar aqui, que eu sei que tá falando com muita gente que tá ao vivo com a gente aqui, ó. Tem muita gente, pastor, tem muita gente que no meio do estresse, o filho... Criança é criança, eu tenho 2 em casa, né? No meio do estresse fica bravo e profere palavras pro filho ali. Você é isso, você é aquilo. Xinga, você já viu aquelas mães que xingam com a boca fechada, assim, ó, que cerra o dente? Que fala palavras. Essas palavras tem que cuidar muito quando fala, porque quando uma mãe fala, um pai fala algo destinado ao filho no mundo espiritual, isso não é brincadeira, né, pastor? Não, não é. Independente de como ela está no momento, né? Se ela está emocionalmente alterada, se ela está vivendo, por exemplo, um período onde ela está entre um velório e depois um sepultamento, isso não justifica
Porque a Bíblia diz que nós temos que ter domínio próprio e equilíbrio. E também seja tardio em falar. Pondere. A palavra também, ela é como uma flecha que depois de lançada fica complicado, muito complicado. A gente está gravando aqui, a gente está ao vivo. Tem muita gente aqui que Deus está falando com ela através desse episódio, tenho certeza. O chat tá uma loucura. E eu toquei nesse assunto para falar agora, para te perguntar uma coisa. Tem gente que tá assistindo a gente e que Deus está falando através da história do pastor, tá alertando. Mas tem gente que não se dá conta ou não leva em consideração quando Deus alerta algo. Deus alertou você e você não quis dar ouvido para isso. Já aconteceu contigo aqui, porque tá anotado aqui uma história. Um pastor recebeu um alerta de Deus e ele não quis saber desse alerta. Como é que foi isso? Temos duas situações, né, com pastores. A primeira, eu estava com o Mano, né, pastor Denis, que tinha terminado de ministrar na igreja onde eu era o dirigente, e eu fui levar ele aonde ele tinha um compromisso também de ministrar lá alguns dias. Chegando lá, saímos do carro. Quando eu pensava em voltar, eu olhei para o pastor da igreja e o Espírito Santo mandou dizer: "O pastor, o seu tempo aqui já venceu." A Bíblia diz que tudo tem o seu tempo. E aí eu disse: "Pastor, o senhor não tem nenhuma proposta, não surgiu, Deus não abriu nenhuma porta?" E ele até comentou que tinha uma proposta para Lages. Eu lembro. Uma igreja com 600 membros lá aonde eu nasci. Eu disse: "O seu tempo já venceu, pastor. Manda dizer o Senhor." Ele disse: "Mais e mais, né? Eu não vou ficar, né? Como tu mesmo disse, é muita coisa para falar." Eu disse: "Pastor, se eu fosse você, eu sairia. Eu sairia." Mas ele não saiu. Passou, eu creio que não deu 2 meses. O pastor daquela igreja tinha como auxiliar e um grande amigo um dos filhos. Cooperava no louvor, era a sombra do pai. E ele estava noivo. Estava organizando tudo já para a festa de casamento. E ele se deslocou da cidade aonde o pastor estava pastoreando para Itapema, ele e a noiva, para provarem as vestimentas, as vestes do casamento. Quando eles estão se deslocando, não sei qual era o modelo de caminhão, mas cortou a frente deles. Eles estavam numa moto e pegou no rodado traseiro e deu óbito o filho e aquela que seria a nora. Eu me preocupo quando algumas pessoas dizem: "Mas Deus está no controle." Mas no controle do quê? Porque já começamos lá no paraíso. Ele disse para o Adão: "Domine." O controle está na tua mão. Quando é coisas impossíveis, é ele, mas o possível é conosco. Então, infelizmente, houve esse duplo óbito, né? Porque o pastor não saiu. E aí ele ficou tão desgostoso, eu conheço ele, depois eu tive até a oportunidade de pregar, que aí ele teve que sair de lá de tanto desgosto, porque era um filho querido,
do altar, que estava ali junto com ele, e o outro que não ia na igreja, ficava fazendo as folias, e essa perca levou ele a sair de lá. Ele não quis sair quando o mano levou a orientação para ele, e aconteceu tudo isso. Ele saiu, depois eu fui ministrar ali no meio oeste, e ele estava lá na igreja. Hoje eu perdi o contato com ele, mas até aquele tempo que eu fui lá ministrar, ele sentia, mano, a perca daquele filho querido. E ele disse: eu não me achei mais. Daquele dia que eu perdi meu filho, até hoje eu luto para sobreviver, mas não consigo me achar mais.